Nós somos Simone Carlúcio, somos da equipe 46, do setor A da região Brasília 4, e acabamos de fazer o nosso dever de sentar-se, e a gente conversava aqui um pouquinho da importância do quanto é bom a gente ter os ensinamentos do Padre Cafarel orientando a nossa vida conjugal, né? E quem que é o Padre Cafarel? Essa pessoa fantástica que foi extremamente importante para a nossa igreja ao longo de todo o século passado e particularmente para nós que somos equipistas. É esse personagem que hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais como é que era a sua personalidade, como é que era a sua pessoa, como era o Padre Cafarel. E aí para isso nós convidamos vocês. Nós estamos aqui com o Padre Paulo Renato, que é conselheiro espiritual de uma equipe em Brasília e também conselheiro das equipes satélites ligadas à ERI. E também com a Frei Beto, casal equipista da região Brasília 2, do setor A, e que são o casal responsável pela canonização, pela causa da canonização do Padre Cafarel no Brasil. Vamos assistir? Vamos ver o que eles vão nos trazer? Vocês vão gostar. Então, uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Antes de mais nada, vamos rezar, né? Vamos colocar essa nossa noite de formação sobre a presença de Deus, a certeza de que o Espírito abra o nosso entendimento e faça com que nós possamos acolher aquilo que de mais importante nós temos para receber nesta noite e para adquirir da sabedoria desse ser tão especial que é o Padre Henrique Cafarel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Bom, vamos começar então, e aí a gente vai passar a palavra para a Afra e Beto, para eles contarem para a gente um pouquinho da juventude do Padre Cafarel. Como é que era o jovem, o adolescente, e antes até dele começar a sua vida pastoral, como é que era o Padre Cafarel? Ele já tinha uma aura de santo em cima da cabeça, Afra e Beto? Como é que era isso? Uma boa noite a todos. Boa noite. Falar do Padre Cafarel sempre é uma grande alegria para nós, porque sabemos que o Padre Cafarel era uma pessoa assim, muito especial. Agora, o Padre Cafarel, para falar dele um pouquinho de como ele era, algumas características dele, nós podemos começar onde começou. Ou seja, ele vem de uma família lá em Lyon, onde ele nasceu. Essa família tinha uma base econômica muito sólida, né? Eram comerciantes,
e eram católicos muito praticantes. O padre Henri Caffarel é o primeiro filho, depois vem mais um, e aí ele cresce nesse meio. Ele ainda não está em Paris, né? Ele está em Lyon. Simples, mas logo ele desperta nele, né, um grande desejo de frequentar um mosteiro que tinha lá na Redondeza. Esse mosteiro era dos cistercienses. Ele frequentava esse local por muitas vezes, até que algumas pessoas já pensavam que ele ia ser monge. Mas o que aconteceu lá? Ele aprendeu a orar. Ele aprendeu o valor da oração interior, dos retiros, do silêncio. Tudo isso, aquilo que a gente vai ver depois ao longo da vida, ao longo também do período dos 24 anos que ele vai estar acompanhando o movimento, tudo isso começou naquele período, ele sendo jovem. Quando ele era um cara alegre, brincalhão, ou ele já aparentava uma pessoa mais introvertida? Como é que era, Roberto? Introvertido. A gente pode dizer que não era assim tão extrovertido, não. Quando a gente olha para as características dele, ele era uma pessoa tímida, quieta, e o físico dele também não chamava muita atenção, não. Ele era uma pessoa de baixa estatura, magra, até demonstrava certa fragilidade, né? Era calvo, viu? Tinha um nariz e tinha orelhas grandes. Não era uma pessoa imponente, não. Desse jeito ele era. E das características, o que chama a atenção, que ele era, assim, muito discreto, né? Até nesse ponto tem alguma coisa que a gente pode colocar aqui sobre essa parte da personalidade dele. E como é que é a história? Como é que é a história de que ele teve uns problemas de saúde, uma incapacidade cerebral, que isso, inclusive, se manifestou até mesmo lá na frente, lá quando ele entrou para o seminário, mas também começou a se manifestar já na adolescência. Vocês sabem alguma coisa a respeito disso? Fato. Antes do Beto falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho, tanto que o padre Caffarel era discreto, que antes do falecimento dele, ele pediu ao pessoal ao redor dele que não anunciasse a morte dele, só depois que ele fosse sepultado, para não haver tumulto. E pela simplicidade dele, o que está escrito na lápide da sepultura dele, apenas Henri Caffarel, padre, vem e segue-me, a data do batismo, a data de sua ordenação e a data de sua morte. E ainda nós sabemos, né, que antes da morte dele, ele pediu para que todas as coisas pessoais dele, até mesmo escritos, fossem destruídos. Nada ficaria. Rafa, eu não vou poder perder a piada. Sinto muito. Mas tem uma passagem no Um Homem Arrebatado por Deus, em que o Jean Alemão diz o seguinte, que o padre Caffarel era, como é que eu vou dizer, ele não gostava de ir em festas de casamento e nem de velório. E pelo que você está dizendo aí, parece que ele não queria ir no velório dele também não, né? Ele não queria que as pessoas fossem, né? Tamanha discrição, né, dele. Mas tem um outro aspecto que nós podemos salientar também, dentro da personalidade dele, que já é visível, né, enquanto ele é jovem, ou quando ele é um jovem sacerdote, né? Ele é muito exigente, ele é muito rígido.
ao mesmo tempo, ele é muito decidido em certas coisas, ao ponto que ele, quando ele vai acompanhar o movimento, os casais, ele até magoa, às vezes, as equipes, os casais, porque ele é exigente mesmo, né? Mas você citou agora há pouco a questão dos estudos dele, né? Que ele tinha certa dificuldade em continuar, né? Sem interrupção, todo o seu período de estudo. De fato, nós sabemos que ele teve que interromper esses estudos por várias vezes, porque ele sofria de o que nós chamamos de, e nos livros também que fala sobre isso, né, de estafa mental. Ele tinha uma certa deficiência intelectual. No fim, né, depois de algumas interrupções, ele vai para um outro seminário de vocações tardias, né, onde ele acaba concluindo os seus estudos antes de ser ordenado sacerdote. Mas ele mesmo brinca com isso, com esse lado da deficiência intelectual, quando ele diz que ele nunca ia ser jesuíta, porque ele não tinha QI para isso. E acho eu também que ele nunca ia ser advogado, né? Apesar de formado em Direito, ele nunca ia ser advogado. Padre Paulo, o senhor tem alguma coisa aí desta fase do Padre Caffarel? Eu gostaria de dizer um dado muito importante, né? Essa debilidade ou dificuldade, ou vamos dizer assim, dificuldade mesmo no campo da intelectualidade, em alguns momentos, pode contradizer com a riqueza dos escritos que nós temos do Padre Caffarel. Então, as pessoas devem estar pensando que estão nos escutando, né? Mas como é que é? Vocês estão dizendo que ele não tinha capacidade intelectual, e realmente ele, em muitos momentos de sua vida, teve sua capacidade intelectual prejudicada. Agora, tem uma anotação do próprio Jean Alemã, eu não me recordo, Jean Alemã, com quem eu tive a oportunidade de estar, de conhecer, Jean Alemã, que é uma figura ímpar, nos ajudou muito como conselheiros a entender o perfil do Padre Caffarel, estive com ele mais de uma vez. O Jean Alemã, ele anota uma coisa interessante, que o Caffarel conseguia compensar o seu tempo e a sua dificuldade nos estudos através da oração. Eu acho que isso é algo espetacular de ser notado. Por quê? Chegam a anotar, às vezes, horas de oração diária. Horas. Então, quer dizer, isso, para quem leva uma vida de seminário, sabe que isso é muito difícil. E ele dedicava, ao invés dos estudos, do trabalho, das coisas, ele, quando sentia que chegou o momento de... Ele não parava, é isso que eu quero chamar a atenção. Ele não parava porque ele achava que ele ia descansar, ou que ele não ia fazer nada, ou que ele ia rezar. Ele colocava, no lugar daquele momento de estudo, onde ele estava cheio, ele colocava a vida de oração. E aí a gente pode entender muito dos seus escritos. Os seus escritos são frutos de uma vida de intimidade com Deus muito grande mesmo, né? Afinal... Padre Paulo, eu não sei se eu estou errado no meu raciocínio, se estiver, me corrija. Quando a gente fala de um problema, de uma certa incapacidade, nesse livro se faz muita referência a um sentimento de cansaço, um cansaço mental. Não é que ele tivesse, vamos supor, com a capacidade de raciocínio prejudicada ou alguma coisa assim. Eu não sei se nessas conversas com Jean Alemã o senhor conseguiu apurar isso. Eu não vi no livro uma incapacidade de raciocínio. Era a expressão que me chamou a atenção. Uma estafa, né? Uma estafa. Ele se sentia... a gente está rodeando, para não falar o português claro. Vamos falar o português claro. O Padre Caffarel não era burro, certo? É importante a gente deixar claro para quem está assistindo a gente. O Padre Caffarel não é um cara burro. O Padre Caffarel é um cara inteligente. Agora, a inteligência dele esbarrava num problema que podia ter fundo emocional, podia ter fundo sentimental, podia ter fundo... E isso não cabe aqui, porque nem temos essa profundidade para acertar e dizer o que é a causa, mas nós podemos dizer que ele tinha esse mal de estafa mental. E isso ele tinha porque está registrado por uma pessoa que conviveu com ele tantos anos, que é o Jean Alemã, né? Então,
A gente tem essa clareza. Agora, esse mesmo faz questão de dizer que a oração era o canal que ele colocava a via de substituição. Então, é importante considerar essas duas importâncias, inclusive no período da formação, inclusive na época de seminário. Carlos, tem uma pessoa aqui me cutucando o tempo todo, eu acho que é um casal que está querendo falar com a gente. Pois é. Vamos ver, não sei que casal que é, quem é, mas está numa insistência para falar com a gente, e é alguma coisa sobre o Padre Cafarel, viu? Porque eles amam muito o Padre Cafarel e rezam muito pela dedicação dele. Vamos parar aí, ver um pouquinho? Vamos. Você sabia que na Copa de 1962 o Padre Cafarel estava aqui no Brasil? E aí, no dia da sua conferência, Jogo do Brasil, foram falar com ele: Padre Cafarel, dá para o senhor adiar um pouquinho aí, porque tem Jogo do Brasil. Ele ficou surpreso, claro, né? Eu ia adiar a conferência por causa de um jogo, mas poxa, era a Copa. Era a Copa e era o Brasil jogando. Ele foi, entendeu, cedeu e ficou no cantinho olhando aquilo. As pessoas, como brasileiro que são, gritando, falando, festejando, e ele ali olhando. Que tal essa experiência, hein? Deve ter sido incrível. Imagina, a gente torcendo pro nosso time brasileiro e Padre Cafarel lá só analisando. Será que tinha alguns jogadores lá do Corinthians, hein, ô Padre Paulo Renato? Não, mas do Botafogo tinha, ó. Não, mas eu não sei se tinha. Peraí, gente. Não é assim, não. O senhor está consultando o Google? Dá uma resposta à altura. Ana Paula e Carlinhos, o Padre Paulo está consultando o Google para saber se tinha algum jogador do Corinthians. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar isso aí, Beto, para puxar um assunto que eu acho que é importante e a gente não pode. Nós estamos pulando e já indo para a fase de padre dele, está faltando um dado aqui de 1923, fundamental na vida dele. Então, o não entendimento do Padre Cafarel com relação à não compreensão do Padre Cafarel revela na vida dele, talvez, o que nós temos de mais importante, mais fundamental da sua história. A gente não pode nem contar o antes, nem contar o depois, se a gente não contar isso aqui. Em março de 23, o Padre Cafarel tem algo fundamental na sua existência, que é o que ele chama de um encontro, onde ele diz que Deus se torna alguém para ele, Jesus se torna alguém, uma pessoa. Vejam bem, é tão importante isso, que para nós que estamos aqui no Brasil e vivemos a conferência de Aparecida, que fala de necessidade de um encontro pessoal com Jesus Cristo, é esse encontro pessoal que o Cafarel narra na vida dele, que ele vai dizer várias vezes a respeito desse encontro, é que vai determinar todas as coisas que ele tem para frente. Por exemplo, por que ele não sabe o que está acontecendo e não quer saber o que está acontecendo? Ele não tem interesse em saber, porque ele não quer perder tempo. Cafarel não gasta tempo. Padre Paulo, pois não. Esse fato foi tão importante na vida dele, esse encontro com Cristo, que ele dividia a vida dele em duas partes. Antes do encontro e depois do encontro. Exatamente, exatamente. Mas é isso aí. Por isso que não é assim uma insensibilidade. Nós vamos ver outras coisas. Por exemplo, Carlos, você falou lá no início, você falou, o Padre Cafarel não gostava muito de ir a enterros. Não é que ele era antipático. É que para ele existe algo fundamental que ele precisa dar conta. Aquele encontro que ele fez determina a vida dele. Ele não pode perder tempo. É isso que às vezes a gente não consegue compreender. Vejam bem, ele tinha completa consciência de que o encontro que ele fez na vida dele exigia que ele desse tudo da vida dele, porque aquele encontro apresentou a ele uma pessoa que era a pessoa mais importante da sua história, Jesus Cristo. Importante ter isso presente, viu? E aí o que aconteceu depois, Frei Beto? De uma forma, até nós chegarmos no movimento das equipes de Nossa Senhora, o que aconteceu de uma forma resumida, ou seja, dos 23, 24 anos até os 30 anos, mais ou menos? Tudo bem. Bom, esse momento do encontro pessoal muito forte, né, dele com Cristo, leva ele a decidir
por perseguir o sacerdócio, né? Aí que ele vai entrar no seminário, começa os estudos. A ordenação vai ocorrer, né, em 1930, sendo que nos primeiros anos de sua ação pastoral, ele não está focando os casais. Ele tem como trabalho aquela ação católica, que era muito forte na França naquela época, e ele acompanhava os jovens, o movimento chamado Juventude Operária Católica, também muito atuante na Europa naquele período. Só depois é que ele vai estar encontrando os casais, que ele vai acompanhar, como nós sabemos, né, durante 24 anos. E tem um fato muito interessante também, que marca, né, a caminhada do Padre Caffarel em relação aos casais, foi o período em que ele ficou servindo na guerra. Como nós sabemos, embora poucas informações se tem sobre exatamente o que aconteceu naqueles meses que ele ficou servindo o exército, mas ele via os colegas, via os homens sofrendo, né, porque estavam longe da família, alguns morrerem em luta, e então ali, exatamente nesse período, é que ele adquire o valor, ele estima, né, a vida conjugal e a vida familiar. Depois nós sabemos, em 1939, ele atende um grupo de casais para fazer uma caminhada juntos, aí sim começa algo que marca realmente a vida dele e marca a nossa também, né, como casais. Corroborando, inclusive, o que o senhor disse, Padre Paulo, é que o Padre Caffarel, ele passou por dois momentos absolutamente fantásticos, que foi a crise da gripe espanhola, ele viveu isso, né? E depois a guerra. E aí, nesse artigo, se fala exatamente isso, a resposta que o Padre Caffarel daria para nós hoje, que estamos vivendo esses tempos de pandemia. Ou seja, muita oração. Não é verdade? É isso aí. Uhum. A oração que sempre permeia a vida dele. O Padre Paulo Renato fala muito bem. Oração, para ele, é o ponto central da vida dele. E que é para ser, e é para ser para nós também. A gente sempre coloca também, quando surgem os PCS, 2 dos 6 se referem à oração. Que é a oração interior, pessoal, que no Brasil nós chamamos de meditação, né? E a oração conjugal. E a outra questão que ele coloca, né, na época de uma crise que é importante é a entreajuda. Né? A entreajuda entre as pessoas, entre os casais, entre as equipes, é muito importante e muito forte também. Uhum. Eu queria falar com relação a essa questão da oração, eu queria chamar a atenção para um ponto, que eu acho que é um ponto muito importante para ser considerado na vida do Padre Caffarel. Tudo que ele... muita atenção para essa lógica. Tudo que ele aplica aos casais, ele já experimentou antes, sem os casais. É muito importante perceber isso. O Padre Caffarel, quando ele começa a sua vida ministerial, chega num determinado momento que ele é liberado de todas as atividades que ele tem para poder conduzir esses grupos da JOC que o Beto acabou de falar. E sabe o que ele faz nesses grupos da JOC? A pregação de retiros, de encontros com esses jovens. Isso é uma marca dele. E depois a gente vai ver um relato do próprio Jean Leman, que fala que os retiros na vida dele, o tempo que ele dedica aos retiros, ele chegou a dedicar, durante o período da vida dele, 3 meses no ano. Vocês têm noção do que é isso? 3 meses no ano. E o Jean Leman anota que já era uma prática dele há 40 anos. Prestem bem atenção. Sabe o que você imagina? É uma pessoa que 4 meses ele trabalha, 1 mês ele para. 4 meses ele trabalha, 1 mês... É praticamente isso. Ou seja, você tem uma riqueza de, a cada período, você conseguir parar 1 mês para rezar,
para se colocar. Por isso que quando as pessoas, às vezes, desconsideram a questão do retiro, a questão da oração, eu vou ser bem sincero, não compreender isso é não compreender o espírito das equipes de Nossa Senhora que vem do seu fundador. Não tem como separar isso, não tem como. E eu tive a oportunidade de visitar a Casa de Trossurs. Tive a oportunidade de estar lá por 2 vezes. A Casa de Trossurs é uma casa que mostra o quanto o Caffarel valorizava o retiro e o estilo de retiro que o Caffarel valorizava. Retiro de silêncio, retiro de intimidade com a palavra de Deus, retiro de exercícios espirituais. Então, isso é muito forte, muito marcante na vida dele. Então, para os casais compreenderem que o que vem para os casais, quando o Beto diz assim, aí ele pega e faz esse encontro com os casais e aí começa uma caminhada diferente. Não é que daquele momento em diante muda tudo. Não, daquele momento em diante você pega tudo que você tinha já na sua bagagem e passa a fazer valer tudo isso. Ou seja, Deus usa todas as experiências desse homem de Deus que já vinha sendo preparado, que já tinha uma intimidade tremenda por causa da sua dificuldade de estafa mental, já tinha uma proximidade muito grande, muito forte com a vida de oração. Deus usa isso para implementar um método de oração em casal. É riquíssimo isso, riquíssimo isso. É bom não perder isso de vista, viu? Bom não perder isso de vista. No entanto, Padre Paulo Renato, quando ele é procurado por esses casais, o que ele responde? Vamos fazer a caminhada juntos. É isso aí. E aí, agora, neste movimento do que o Padre Caffarel faz, leva os casais, vamos fazer a caminhada juntos, né? Façamos juntos o caminho, e ele convida esses casais à oração, né? Ele mergulha esses casais no mundo de oração que a gente, de uma forma muito fraca, que a gente tenta viver essa oração, e a gente sente na pele o efeito dela na nossa vida hoje, né? Em 2020 a gente percebe o efeito da oração. Imagina o Padre Caffarel com essa vivência tão forte, tão profunda de oração, né? Isso explica realmente, justifica a gente estar hoje pedindo a beatificação dele, né? Rezando por Padre isso. Paulo, eu estaria errado em dizer, porque nós, inclusive, para esta live, tanto a Frei Beto como nós procuramos os fundamentos que norteiam a oração pela canonização do Padre Caffarel. Seria errado dizer que quando nós, na oração, falamos o seguinte: levado pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelos caminhos da oração. Nós podemos dizer que o Padre Caffarel, esta invocação se refere exatamente a isso que o senhor acabou de dizer, a intuição dele ao longo de toda a vida, pela oração, pelos retiros. Canuto, nós não só podemos dizer, como é importante dizer. O Padre Caffarel não dá aula, ele não é um teórico, ele faz as pessoas experimentarem o que ele experimentou. É importante ter isso claro. Ou seja, ele é um sedento de Deus, ele quer que as pessoas sejam também sedentas de Deus. Ele buscou Deus durante toda a sua vida, ele quer que o casal seja um buscador de Deus. Ou seja, o Caffarel não está ensinando uma técnica, ele está passando a experiência que ele viveu. A importância da intimidade com Deus, a importância da oração, a importância do retiro, a importância do diálogo, tudo isso pautado na oração. Como bem disse o Beto, se a gente for olhar os PCS, for olhar a pedagogia das equipes, é sempre focada nisso, sempre focada nisso. E tem uma passagem, Padre Paulo, eu não sei se o senhor e a Frei Beto vão se lembrar, isso está no Boletim dos Amigos do Padre Caffarel, número 15. E quando ele assume aquela casa de retiros, lá, era destinada exclusivamente ao retiro de padres, exclusivamente. E ele assume, e ele diz o seguinte: mas por que só tem que ser padres? Por que não pode ser freiras e frades e irmãos e tal? E ele vai caminhando. E por que não pode ser casais? E por que não podem ser solteiros? E ele chega, inclusive, a dizer: e por que não podem ser até ateus? Ou seja, o Padre Caffarel, corroborando tudo isso que o senhor disse, ele
se preocupava, isso em 1966, poucos anos após o Concílio Vaticano II, né? Ou seja, podemos dizer, Frei Beto, que ele era um homem não só arrebatado por Deus, mas muito à frente do seu tempo? O que vocês acham? Era o profeta do século XX, né? Eis aí a prova dele ser o profeta. A prova a mais, né, de tudo isso é o que nós estamos vivendo e vivenciando esse ano no tema de estudo. Nós podemos ver em cada capítulo, nós temos várias citações dos últimos papas sobre a questão, né, da santidade, né, em casal, em pessoa, ajuda de outros casais para perseguir a santidade também. E tudo isso já foi dito décadas atrás em vários documentos, em vários pronunciamentos pelo padre Caffarel, né? O padre Caffarel, como nós sabemos, também foi um grande colaborador, né? Ele preparou vários subsídios para importantes documentos do Concílio Vaticano II, né? Aí, obviamente, quais eram os temas que ele podia abordar mais do que talvez qualquer um? A santidade, matrimônio, né? espiritualidade conjugal. Isso realmente era uma novidade naquela época, né? Realmente, o que vocês colocaram que não se falava de casais, né? Inclusive, os primeiros encontros e retiros eram separados, eram para homens ou eram para mulheres, né? O padre Caffarel é que vem e diz, não, o casal deve estar aqui presente aqui, né? Ele falou isso muito bem em várias ocasiões. É importante dizer também, reforçar, que assim, o Caffarel era um homem avante do seu tempo, mas o Caffarel era um homem de tradição, um homem de igreja. O Caffarel tem essa preocupação, tem a preocupação com a tradição genuína da igreja. Então, ele não é um homem controverso, né? Ele entende o fim das coisas é sempre Deus. É sempre Deus. Eu gosto muito da influência que o Caffarel tem nos exercícios espirituais. Ele tem um editorial que ele escreve numa carta, um editorial de Natal, onde ele vai dar o Feliz Natal, e ele diz assim, Deus deve ser o primeiro a ser buscado. E vocês sabem que os exercícios espirituais de Santo Inácio, num dos dias, se medita sobre o princípio e fundamento, e no princípio e fundamento, que é um dos exercícios espirituais, diz Deus, o primeiro a ser buscado, o primeiro a ser amado, o primeiro a ser... Ou seja, essa lógica que norteia a vida dele, então, se ele tem o interesse de aglutinar casais, não é por outro objetivo que não conduzi-los a Deus. Se ele tem o objetivo de viver ao lado dos jovens no começo de sua vida, é para levá-los a Deus. O padre Caffarel é um homem de Deus, é um homem de Deus. A gente não pode perder isso de vista. Nós não estamos falando, eu vou insistir sempre nisso, nós não estamos falando de um professor, nós não estamos falando de uma pessoa que preparou um esquema, nós não estamos falando nada disso, nós estamos falando de um homem que conseguiu passar a sua vida como uma proposta. E aí ele intuiu que os casais que estavam ao lado dele poderiam viver essa espiritualidade, essa intimidade, começa a experimentar com eles, e aí eles põem no papel o que eles estavam vivendo como casais e padres nesse relacionamento. Então é muito importante isso. Não é uma teoria que veio pronta, não é um padre que descobriu um método, chamou os casais e disse, olha, esse aqui é o método. É um padre que disse, olha, eu acredito na intimidade com Deus. E vocês vão ter que mostrar como é que se vive isso nos casais, nós vamos descobrir junto como é que isso aí vai acontecer. E é o que acontece. Gente, tem 2 casais querendo falar com a gente. Bem rapidinho. O que será? Vamos ouvi-los? Olá, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que a segunda visita do padre Caffarel ao Brasil foi em 1962?
Nessa época, o padre Cafarel veio para um encontro que seria em Valinhos, no interior de São Paulo, com 40 casais responsáveis pelo movimento no Brasil. Aconteceu o seguinte, entre esses 40 casais, vinha de Florianópolis o casal Dilma e Miguel, responsáveis, muito atuantes, responsáveis pela difusão do movimento no sul do Brasil. E o casal não chegou. Não chegou na tarde de abertura, não chegou naquele dia à noite, e a apreensão geral, porém de forma velada, porque não podia expor e atrapalhar o andamento do encontro. No dia seguinte, pela manhã, estavam todos no refeitório, quando de repente a porta se abriu e entra o casal e gritam: chegamos! Estavam cansados, mais felizes. Isso. Algazarra geral, abraços, risadas, aquele tumulto, típico do que a gente faz hoje nos nossos encontros. Padre Cafarel só percebeu que o casal chegou atrasado, mas não sabia o que tinha precedido, a tensão toda que tinha precedido a chegada deles. Aí ele se dirigiu para o casal que estava na mesa do lado e falou: quanto mais atrasos chegam, mais palmas recebe. Imagina, Padre Cafarel, a indignação que ele ficou, austero como era, responsável e exigente quanto à pontualidade, inclusive vendo a nossa bagunça por conta de alguém que chegou atrasado. Imagina, Padre Cafarel, hoje nos nossos encontros, amor, nas nossas reuniões. Já pensou se ele chegasse aqui numa reunião na nossa casa? E aí, gostaram? Agora tem o outro casal, olhem só. Amor, Que? vem cá. O que é? Tô fazendo almoço, você fica me atrapalhando, me chamando, amor. O que é? Você que lê muito o Padre Cafarel, você sabe de alguma história dele? Sei de várias histórias dele, sim. Pois é, ele, no tempo lá da guerra, ele estava com um soldado, né? Aí, conversando lá naturalmente com várias pessoas, e esse soldado, ele, vamos dizer assim, ele resmunga, né? Dizendo que seria impossível viver ao mesmo tempo o amor de Deus e da mulher. Porque ou Deus teria ciúme da mulher, ou a mulher teria ciúme de Deus. Sim. E você sabe qual é a resposta dele? Não, deve ter sido uma resposta bem ruim, né? Não, foi uma resposta até muito bonita, que ele disse que Deus não tem ciúme do amor humano, certo? E sim, nós devemos ser cúmplices desse amor, né? Eu acho muito bonita essa resposta, você não acha? Sim, é o certo, né? Como é que o amor pode separar o amor, né? Também eu li numa outra ocasião que ele estava preparando um evento e no meio do grupo tinha um coronel. E ele já tinha exigido muito, o coronel estava extremamente irritado com ele e falou para ele: padre, você é muito tirano, quer dizer, suga a gente de todas as formas, né? E aí ele também não falou nada, continuou exigindo lá no trabalho dele, né, que ele queria fazer. Anos depois, passado tudo, essas coisas, o coronel foi promovido a general e encontrou-se com o padre Cafarel, né? E se dirigiu para o padre Cafarel, né, e falou para ele assim: general, o tirano está chegando. Quer dizer, feliz porque ele reconheceu, né, que ele estava errado naquela época, né, de ter chamado o padre Cafarel de tirano, né, e se revelou diante dele, né, que na verdade quem era o tirano era ele, não o padre Cafarel, né. Quer dizer, o padre Cafarel era um sábio, né, ensinou lá naquela época e a gente vive isso no presente. Que maravilha que é, né. Agora você me deixa fazer meu almoço, por favor? É isso mesmo, Apre Beto? Eles estão certos? Estão, sim. É um aspecto da personalidade do padre Cafarel bem claro, bem presente. Inclusive, nós temos alguns episódios de que acontecerem. No início do movimento lá na Bélgica, algumas das equipes estavam entrando em conflito com os bispos locais.
o padre Caffarel não hesitou, ele suspendeu a atuação dessas equipes. Não podia acontecer uma coisa dessa, né? Em uma outra ocasião, desta vez, já aqui no Brasil, quando o Brasil começou a ter um crescimento muito grande no número das suas equipes, ele alertou os mancaus, os responsáveis da época, e dizia, cuidado, né? Se mesmo que a gente perder algumas equipes, né, vamos prezar pela qualidade delas, né? E ele era exigente, né? E nessas exigências ele era muito claro e muito decidido. No entanto, quando tem uma frase famosa que ele diz, mais vale 500 equipes bem fortes do que 5.000 equipes medíocres. Muito importante esse tema de estudo que nós estamos fazendo esse ano. Por isso que tem um capítulo pautado no que explica o Papa Francisco, e um dos pecados, um dos erros que nós podemos cometer é o neopelagianismo. Ou seja, é entender que pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias capacidades, a salvação vai ser alcançada. Ou seja, não é graça de Deus, não é contato com Deus, não é salvação dada por Jesus Cristo. Somos nós que vamos correr atrás, porque nós somos bons nos PCS, porque nós somos bons nas coisas, então nós vamos... Esse não é o espírito das equipes. O que o Papa Francisco escreve e alerta o mundo de hoje já era uma preocupação do Papa Francisco para as equipes. Nós não somos um grupo de eleitos, nós não somos um grupo de pessoas especiais porque seguimos mais santos ou melhores que os outros. Não, nós somos pessoas que estamos buscando Deus, sejam sacerdotes, sejam casais. Nós temos mais um videozinho aqui ilustrativo da vida do Padre Caffarel. Vamos ver? Nossa, Robson, como é interessante a gente ter a oportunidade de reler as cartas mensais. É mesmo, Lu, são muitos artigos bons e muita informação interessante, principalmente quando trata da vida do Padre Henrique Caffarel. Olha só isso aqui, falando da família e a infância dele. E nessa carta mensal, trata dos últimos anos de Padre Caffarel. Que interessante. E aí eu me lembro daquele livro que nós lemos, O Homem Arrebatado por Deus, que trazia também características dele, principalmente dele ser muito exigente e perfeccionista. Nossa, e você lembra de alguma história que ilustre essas características tão marcantes dele? Sim, lá dizia que ele era muito exigente, mas não só com ele mesmo, como com os outros também. Mas o que mais me chamou a atenção foi dizer que ao final de cada retiro, e ele dedicava pelo menos 3 meses por ano para essa atividade, ele simplesmente descartava todos os textos que ele tinha elaborado, porque ele imaginava que as ideias já estavam ultrapassadas. Nossa, ele jogava tudo fora, que fantástico! E você me contando essa história, eu lembrei de outra. Quando tinha os retiros, nos retiros tinha um cenário. Sim. E o Padre Caffarel gostava muito quando as mulheres se vestiam com roupas combinando com o cenário. Robson, eu ia adorar ter conhecido o Padre Caffarel. Imagino, Lu. Ai, tomara que a gente continue, né, com esse hábito de reler as cartas mensais. É muito bom mesmo, e principalmente acrescenta bastante para a vida de nós equipistas. O que o senhor acha que o Padre Caffarel diria para equipistas, casais equipistas e equipes, né, que se negam, que têm uma resistência em seguir as orientações que o próprio Padre Caffarel nos deixou no Estatuto? Então, eu vou até poupar o Padre Caffarel disso e vou dizer o que eu diria mesmo, né? Com todo respeito às pessoas, né, eu diria que é uma insensatez, para não dizer de novo burrice. Porque o movimento das equipes Nossa Senhora não é o único movimento que existe na igreja. O movimento das equipes Nossa Senhora é um movimento. E como sendo um movimento, a pessoa tem opção de escolher entre as equipes ou outra forma de viver. Quando você escolhe as equipes, você sabe das regras, você sabe do que tem. É um caminho que está sendo construído há anos. Não é um caminho que começou agora, nós não estamos testando para ver se dá certo. É uma pedagogia testada e aprovada no seio da igreja. Então, olhar com desconfiança os pontos concretos de esforço, olhar com desconfiança a pedagogia das equipes, olhar com desconfiança a reunião mensal e não aderir verdadeiramente, com todo respeito, é quase que perder tempo.
Porque você não vai, e aí não faz parte, não consegue fechar essa conta para que a sua vida seja, usufrua desse benefício, né? Quem vive, sabe do que significa esse benefício. Então, na minha opinião, com todo respeito, e sendo bem Henri Caffarel, eu vou dizer, pode ir embora. Não há nenhuma necessidade de continuar. Com todo respeito. Agora, se alguém se sentiu magoado, é que nós estamos fazendo uma live sobre o padre Caffarel, como ele era rígido, então eu vou ser rígido também. Não há necessidade de ficar fazendo, porque não tem para quê, você está entendendo? Aqui nós temos uma identidade, e não pode ser perdida essa identidade. Se você não conseguiu compreender, tem que buscar compreender. Se você tem algum casal na sua equipe que não está indo bem, tem que ajudar ele a ir bem. Agora, na hora que chega no momento em que a pessoa faz o discernimento e diz, não é aqui o meu lugar, não há problema. Não vai ser menos ou mais porque está nas equipes ou não está nas equipes. Precisa se identificar com esse caminho que leva para Deus. Ser santo não significa necessariamente ser bonzinho, ser, como é que eu vou dizer, passar a mão na cabeça de todo mundo? É importante dizer que a santidade não é algo extraordinário. A santidade ela é ordinária. A gente não busca Deus no extraordinário, a gente busca Deus no ordinário. E o Caffarel ensinava isso. Você vai encontrar como casal Deus aonde? No seu casamento, no seu dia a dia. Na prática do dia a dia. Não é um gesto extraordinário. Então a gente fica pensando às vezes na santidade, e é por isso que eu gosto muito do tema do ano. A santidade não pode ser vista como algo extraordinário, que você vai imaginar que algo vai acontecer para que você receba uma... Não, é a vida inteira, é o dia a dia, é buscar. A santidade é uma vida. Padre Caffarel, prestem bem atenção nessa afirmação, Padre Caffarel, nós não precisamos esperar a sua canonização para dizer que o Padre Caffarel é santo. Ele é santo porque ele viveu uma vida em busca de santidade, ele viveu uma vida de santidade. Se a igreja reconhecerá isso ou não, cabe à igreja. Se ela reconhecerá institucionalmente isso, cabe à igreja. Agora, nós sabemos que ele buscou Deus durante toda a sua vida. Então, para além do processo de canonização, existe um homem que buscou Deus e que queria que as pessoas chegassem até Deus. Então, esse é o grande exemplo que nós temos. Os casais que estiveram ao seu lado trilharam um caminho de santidade. Nós estamos trilhando um caminho de santidade. Padres, casais, estamos trilhando nas equipes um caminho de santidade. Isso é fruto da sua experiência de santidade. Então, é muito importante saber. Santidade não é algo extraordinário. E falando de santidade, eu pergunto aos três, vocês sabem, conhecem a história de como começou a ideia, ou floresceu a ideia da canonização do Padre Caffarel? Acho que a Afra e Beto são estudiosos a respeito disso, poderiam nos responder. Sabem dizer? Nós apuramos a verdade em torno disso. E o que diz a verdade? De fato, esse assunto, a proposta, né, de levar o Padre Caffarel para ser aberto um processo de canonização para ele, surgiu, de fato, no Brasil. Isto é fato, e foi na ocasião do Encontro Nacional de Brasília em 2003. Quem estava presente era o casal da ERI, juntamente com o seu conselheiro espiritual, o François Fleischmann. O casal era Marie-Christine e o Gerard de Roberti. Eles ficaram impressionados com a organização do encontro em Brasília e ficaram assim maravilhados com o fervor, o entusiasmo que os casais demonstravam, a organização, citarem aquele encontro, né, lá na esplanada, o dever de sentar, e exatamente naquela ocasião eles confidenciaram que seria realmente uma ideia muito boa de levar avante a ideia de abrir um processo. Só que a abertura formal, ou melhor,
o momento em que esta proposta fosse colocada no papel pela primeira vez ocorreu em Paris, no mesmo ano, quando o colegiado da ERI se reuniu. Foi a primeira reunião depois desse encontro aqui de Brasília, e lá nós tivemos tido acesso à leitura da ata, né, que foi feita naquela ocasião. Se vê claramente o que o padre Fleischmann disse, né? Ele, inclusive, ele ficou tão emocionado, podia falar sobre isso, né, e sobre Brasília de modo geral, aquilo que ele encontrou, que ele, pela primeira vez, ele pediu a palavra logo no início da reunião, quando, na prática, ele seria o último a falar. Mas ele estava tão, assim, com vontade de falar naquela reunião, que ele pediu a palavra e falou: ó, gente, eu estou colocando aqui agora a ideia e a proposta de que nós temos que levar avante a ideia de um processo para tornar para que o padre Caffarel possa ser considerado santo. Nós vamos ouvir um pouquinho agora Tatiana e o Rubens, e a Elza e o Botaro. Vamos ver o que eles têm a dizer para a gente sobre isso, porque eles estavam lá. Eles são testemunhas oculares deste momento histórico que foi inclusive fotografado. Caríssimos irmãos das equipes Nossa Senhora, nós somos o casal Elza Maria e Renato Botaro, temos 46 anos no movimento das equipes Nossa Senhora. Estamos aqui para dar um testemunho daquilo que nós achamos ser o ponto de partida do processo de beatificação do padre Caffarel. Em 2003, nós tivemos aqui em Brasília o primeiro encontro nacional. Esse encontro foi realizado no Parque da Cidade, que é um espaço grande, onde foi dividido para o auditório e para a parte de recreação e refeitório. Esteve conosco nesse encontro o casal responsável da equipe responsável internacional, o casal Roberti, e também o conselheiro espiritual da ERI esteve conosco. Então, eles perceberam que o padre Caffarel era muito reverenciado em Brasília. E no momento do ato público realizado na Esplanada dos Ministérios, foi um momento bastante importante e bonito, em que as equipes davam testemunho perante a comunidade de Brasília sobre a sua vivência do sacramento do matrimônio, o senhor Roberti ligou para a filha dele em Paris e disse que aquela celebração estava sendo uma beleza, estava sendo um encantamento, e que ele sentia que o padre Caffarel estava vivo em Brasília. Tal era a nossa reverência para com ele, para que as citações, as mensagens, as palavras do padre Caffarel, os pensamentos dele. Então, o padre Caffarel estava vivo em Brasília. E, ao voltar para Paris, ele teve a motivação de, juntamente com os seus pares na ERI, dar início ao processo de beatificação do padre Caffarel. Esse é o nosso entendimento de como se deu este processo inicial. Um abraço a todos. Muitos de vocês lembram do Encontro Nacional das Equipes de Nossa Senhora, que foi aqui em Brasília. O ato público, onde a gente, na Esplanada dos Ministérios, fez o dever de sentar-se. E eu e o Rubens tivemos a graça de ser chamado pelo casal coordenador do encontro para ficarmos em cima do trio elétrico. E de lá a gente pôde vivenciar ainda de forma mais emocionante esse momento. E em cima desse trio elétrico também estavam o casal responsável da ERI na época, o casal Roberti, e o Monsenhor Fleischmann, que era o conselheiro espiritual da ERI na época. E a gente teve a oportunidade de vivenciar aquilo e de ver eles encantados com tudo aquilo que estava acontecendo, de sentir muito forte a presença de Deus, a presença do padre Caffarel, e naquele momento foi a decisão de se iniciar o processo de beatificação do padre Caffarel, exatamente porque aquilo ali era uma coisa que tinha que ter sido inspirada por Deus, não era uma coisa dos homens, era uma coisa de Deus. Então a gente acabou sendo testemunha ocular desse momento tão importante
do movimento das equipes de Nossa Senhora, esse movimento que a gente ama tanto. Depois desses depoimentos lindos aí, obrigada Tati, obrigada Elza, né? Vamos ouvir agora um pouquinho sobre a causa de canonização. Afra e Beto, por favor. Onde nós estamos? O que ainda falta? Bom, nós já sabemos que o processo, na parte inicial feita em Paris, né, já foi concluída, e o processo se encontra em Roma, junto à Congregação da Causa dos Santos. Tá? Agora, o que ainda falta para concluir a primeira etapa? Porque nós ainda estamos na primeira etapa, que é o reconhecimento das virtudes cristãs do Padre Caffarel. Tudo baseado nos testemunhos que foram apresentados, nos escritos que foram apresentados e tudo isso mais. O que falta é um documento chamado Positio sobre as virtudes, né, e sobre a vida do Padre Caffarel, depois do qual, né, uma vez aprovado esse documento, o Papa vai emitir um decreto dizendo, de fato, a gente reconhece essas virtudes. E aí o Padre Caffarel passa a ser considerado venerável. Depois disso... A segunda etapa... Ainda faltam 2 etapas. A segunda etapa é a apresentação e o reconhecimento de um primeiro milagre que nós precisamos para que o Padre Caffarel possa tornar beato ou bem-aventurado. Depois, o terceiro momento, a terceira e última etapa, é a apresentação e o reconhecimento de um segundo milagre. Aí, uma vez feito isso, ele será colocado no rol, né, no canon dos santos, por isso a gente chama isso de canonização, ele passa a ser santo. Então, bom lembrar que nós estamos ainda na primeira etapa de um processo que tem 3 etapas distintas. E como é que a gente faz para a gente ficar conhecendo as pessoas que não são equipistas, para ficarem conhecendo o Padre Caffarel? Isso. Nós faríamos aqui uma sugestão para onde começar. Qual seria uma primeira leitura? O livro que já foi citado hoje, esta noite, né, já várias vezes, é o livro de Jean Alemão, que conviveu com o Padre Caffarel por muito tempo e era a pessoa, assim, indicada, né, para poder fazer um relato mais ou menos completo da vida dele. Esse livro, que está aqui, né, chama-se Henri Caffarel, o homem arrebatado por Deus. Então, seria a nossa primeira sugestão para uma leitura, para um conhecimento melhor sobre a pessoa do Padre Caffarel e também sobre a mensagem, porque falar muito mesmo sobre a vida de oração que ele levava e que ele gostaria que os outros também tivessem com mais intensidade. Depois, uma segunda sugestão, para conhecer o movimento, como ele surgiu, como ele se desenvolveu aqui no Brasil, nós temos o livro de Nassim Moncal, que esse livro conta toda a história do movimento, as equipes de Nossa Senhora no Brasil, ensaio sobre o seu histórico. Muito bom também. A gente acrescentaria logo em seguida também que outro livro muito bom sobre o movimento das equipes aqui no Brasil e também que traz muitas diretrizes sobre o movimento de modo geral, as linhas, etc. Esse livro do casal Maria Regina e Carlos Eduardo, querido casal, amigo nosso, que escreveu esse livro, Memórias e Histórias, para aqueles que têm as equipes no coração. Tá? Depois, um quarto livro muito bom, né, mais ou menos nesta ordem, né, que a gente colocaria para ser conhecido, é o livro que traz as atas de um colóquio que foi realizado em Paris em 1910. Foi o primeiro grande colóquio, haveria depois um outro, né? Mas esse foi o primeiro que traz testemunhos de pessoas que conviveram com o Padre Caffarel. Tá? Muito bom esse livro também. Depois, quem quiser
conhecer os livros do Padre Caffarel já sobre algumas temáticas específicas do Padre Caffarel, que seria oração, nós temos vários livros que ele escreveu sobre a oração. Né? Aqui tem Presença de Deus, 100 cartas sobre oração, outro, novas cartas sobre a oração, 5 encontros sobre a oração interior, e depois, sobre uma outra temática, seria o livro que fala especificamente sobre a espiritualidade conjugal. Tá? Então, aí seria uma forma de vocês conhecer melhor, mas para concluir, nós gostaríamos de chamar a atenção para os livros que contêm as principais palestras e conferências que ele realizou aqui no Brasil. São 2 volumes, nome bem simples, palestras e conferências. Tem outro que traz textos escolhidos com esse nome, Textos Escolhidos, Padre Caffarel. O livro Padre Caffarel, Profeta do Matrimônio, também são textos selecionados. Ok, Afra Beto, olha, muito obrigado. E tem um outro canal também, com os amigos do Padre Caffarel. Lá tem vários artigos e vários escritos do e sobre o Padre Caffarel. A gente vai agora passar para o Padre Paulo Renato, para as suas considerações finais. E já agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a sua presença, Padre Paulo Renato, e de Afra e Beto em especial, nós pedimos que o senhor faça a oração para a gente encerrar. Então, agradecendo a Afra e o Beto, agradecendo vocês que proporcionaram esse encontro de formação, esse encontro de troca de experiências, e falando da causa de canonização, nós vamos terminar rezando juntos a oração pela canonização, beatificação do Padre Henrique Caffarel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, pusestes no fundo do coração do vosso servo Henrique Caffarel um impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso filho e o inspirava a falar de profeta para o nosso tempo. Ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra dirigida a todos. Vem, segue. Ele tornou os esposos entusiastas do sacramento matrimônio. Significa o mistério de unidade, de amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas o amor mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, muito fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apreceis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir vosso Filho, cada um segundo sua vocação no Espírito. Deus nosso Pai, invocamos o Padre Caffarel para que faça sempre frutificar os dons que ele concedeu à Igreja através do carisma das equipes de Nossa Senhora. Amém. Amém. Eu gostaria de terminar deixando o que nós temos de mais sagrado, que nós recebemos de Deus, nós padres, que é a possibilidade de abençoar cada um de vocês, abençoar os nossos lares e as famílias. O Senhor esteja convosco. Pensa sobre cada um de vocês, suas famílias e preocupações, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só estou achando estranho. Eu estou parecendo careca aí nessa. Não, mas não tá, não. É impressão do senhor. Enquanto isso, eu vou contar aqui. Tem 2 casais nos dando apoio aqui em casa, né? E nenhum dos 2 nunca esteve com o Padre Paulo Renato em Itaici, né? Então, provavelmente nunca viu. Toda palestra do Padre Paulo Renato, ele tem que pôr, você já viu, né? Ele põe alguma coisa do Botafogo, não, do Corinthians na história, sabe? Se ele não ovacionar o Corinthians, tá. Então, tivemos aqui agora a Tatiana e Elcio votaram, né? Aí a gente devolve a bola. Então, devolve.
Vamos lá. Vamos primeiro, podem respirar, tá?